Olá, esse é o canal Viva com Sabedoria e eu sou o Pastor Dalson e você é especialmente bem-vindo nesse canal. Não se esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like e se inscrever no canal. Nessa série nós estamos a analisar a obra mediadora de Jesus no Santo dos Santos em relação aos eventos finais. E hoje nós vamos analisar a respeito do milênio. Confira comigo o que diz o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 32 e 33. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Dois livros são básicos para nos ajudar a entender os eventos que vão marcar a história do tempo do fim, que são os livros de Daniel e o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos analisar o evento do milênio em relação à obra mediadora de Jesus Cristo. Tome nota, o livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, fala que até as 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E o Daniel, capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 12, diz que os livros se abriram, o tribunal, abriu-se o tribunal e abriram-se os livros e começa um processo de julgamento investigativo. É importante notar que dentro desse contexto, Jesus Cristo aparece como nosso mediador para, diante do Pai, oferecer os seus méritos para cobertar e dar perdão e dar transformação e garantir que esse período de 1000 anos você passe com ele nos céus e não na terra com Satanás. É claro, você vai entender esse conceito de 1000 anos e como você vai passar com Satanás aqui na terra. Vou descrever esse evento como ele aparece em Apocalipse capítulo 20 e Apocalipse capítulo 21. Na verdade, esse período de 1000 anos, ele começa a partir do momento em que Jesus Cristo vem para a terra com todos os anjos, os mortos em Cristo são ressuscitados, os que estiverem vivos, que com Jesus no coração, serão transformados num piscar de olho. E todos os mortos todos os vivos que forem encontrados, quando Jesus voltar, serão destruídos, e os mortos que não entregaram suas vidas a Jesus, se rebelaram ante ao governo de Jesus Cristo e seu sistema de governo, esses não ressuscitam. Esse momento em que Jesus transporta os santos transformados, os santos ressuscitados, é o momento que marca o período dos 1000 anos. É interessante notar que quando Jesus leva os santos lá nos céus, durante esse período, o livro de Apocalipse 20, versículo 4, descreve que os santos, transportados para os céus, levados para os céus, eles ficam lá sentados no trono com Jesus Cristo para analisar como Deus foi lidando com o conflito desde o momento em que Satanás caiu até o momento em que o pecado encontrou seu espaço para se desenvolver na face da terra com a queda de Adão e Eva. Esse é um período que, na verdade, Deus vai dar explicações nítidas e claras de como Ele lidou com a questão do pecado. Muitas perguntas como, por exemplo, por que Deus permitiu a existência do pecado? Por que Deus permitiu que Lúcifer tentasse Adão e Eva? Por que Deus permitiu o mal? Por que Deus permitiu as mortes, as misérias? Todas essas questões, durante esse período, os santos, lá nos céus, sentados nos tronos com Deus, Deus vai esclarecer e vai dar detalhes e vai deixar a coisa de maneira muito clara. Por isso que é importante refletirmos essa questão do milênio, para que nós possamos, na verdade, encontrar um bocadinho mais de cautela ao lidarmos com julgar como Deus está lidando com a questão do pecado ou da queda de Lúcifer e seus anjos e a queda de Adão e Eva, que levou toda a raça humana à queda. Esse período também será analisado muitos casos, como por exemplo, por que boas pessoas não vão estar nos céus? O que fizeram para não estar nos céus? Por que as más pessoas que não deveriam estar, vão estar lá? E por que um indigno como eu está lá? Muitas surpresas Deus vai descrever e vai revelar durante esse período. É importante notar que esse período também, dos 1000 anos, vai terminar
quando a cidade santa, a Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse capítulo 21, desce com todos os santos na face da terra. Quando a cidade santa descer na face da terra com todos os santos, aí podemos ter clara certeza que o milênio terminou. É importante que eu dê aqui alguns detalhes para que você, um resumo básico para que você entenda sobre essa questão do milênio. Primeiro, o milênio começa com a volta de Jesus Cristo, a ressurreição dos santos, a transformação dos santos, a destruição da terra e todos os santos são levados para os céus. E nesse período, os santos sentados em tronos com Deus, Deus vai dar esclarecimentos básicos e claros e nítidos de como Ele lidou com a questão do pecado. E quando esse período terminar, a cidade santa, Nova Jerusalém, com todos os santos, Jesus Cristo descem para a face da terra. Nesse exato momento, a Bíblia descreve em Apocalipse capítulo 20 que a terra, durante os 1000 anos, com os santos nos céus, observando como Deus lidou com a questão do pecado, com a questão da queda do homem, da queda de Lúcifer, como lidou com o caso dos indivíduos, aqui na terra, a terra ficará estragada, sem luz, sem sol, sem estrelas, e só Satanás na face da terra, com todos os seus anjos, para analisar o tipo de governo, o sistema de governo, em oposição à lei de Deus, em oposição ao amor de Deus, queriam estabelecer na face da terra. E na terra todos os ímpios estarão mortos durante o período dos 1000 anos. O livro de Daniel 7, Daniel capítulo 8, descreve que Jesus Cristo é quem vai determinar, com base nas nossas decisões, se você vai passar os 1000 anos com Ele nos céus, ou você vai passar os 1000 anos sem Ele na terra, morto, com apenas Satanás na terra para ter um momento de reflexão sobre o tipo de governo que Ele queria estabelecer. De que lado você quer estar quando chegar esse período dos 1000 anos? Com Satanás na terra, você morto, ou com Jesus nos céus, sentado em tronos, para Deus esclarecer de maneira clara, de maneira nítida, como Ele lidou com a questão da queda, do pecado e como Ele lidou com a questão dos indivíduos na face da terra. Lembre-se que o Provérbios diz o seguinte: o ímpio, ao pensar a respeito do bem-estar dele, ele não sabe que vai terminar em completa perdição. E o Provérbios também diz que os santos estarão seguros na paz de Deus e de maneira tranquila. Você tem dois caminhos. Qual deles você vai confiar? Na tranquilidade dos seus bens, das suas riquezas, do poderio econômico e financeiro que você tem, ou populacho, social que você tem? Ou você vai humilhar-se aos pés de Cristo, aceitar a justiça dele, a graça dele que transforma e liberta? Essa decisão, na verdade, vai se refletir se estaremos com Ele no período dos 1000 anos ou se estaremos com Satanás aqui na terra, mortos, aguardando o momento em que os 1000 anos terminam para ressuscitar para a condenação e a destruição eterna. Lembre-se que, na verdade, nós é que decidimos evitar o céu ou o inferno em função da nossa decisão em aceitar ou rejeitar Jesus Cristo. Se esse é seu desejo, ore comigo. Querido Pai Celestial, conceda a bênção do Espírito Santo para todos que tiverem assistir esse vídeo, de tal maneira que decidamos ao lado de Jesus, ao lado de sua justiça, de sua lei, de tal maneira que nele possamos encontrar vitória diária sobre nossas tendências pecaminosas. Que o Senhor esteja conosco, abençoe nossas famílias, em nome de Cristo. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Não se esqueça de ficar em casa.